Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho o Aslan e a Laura, onde juntos comentaremos o top 6 da sexta temporada amadora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Laura, mais um comeback, né Laura? Bem, participação cativa já aqui no podcast. Essa temporada eu tô muito cativa. Todo mundo faltando aí, você fala, Laura aparece, eu sou desocupada, aí eu apareço. Ó, nesse domingo, dia 28 de julho, tivemos a última prova em equipe, segundo a Ana Paula Padrão, com divisões bem óbvias, né? Porque de um lado ficou a equipe vermelha com Lorena Capitã, Juliana e Rodrigo, do outro lado a equipe azul com Eduardo Capitão, Raila e Elton. E o resultado foi a vitória unânime da equipe vermelha, que eu não podia estar mais feliz em anunciar essa vitória. E eu quero começar logo perguntando ao Aslan, Aslan, o que você achou dessas escolhas de equipe, que dessa vez perguntaram para as pessoas em que equipe elas queriam estar. Não ficou meio óbvio, Hum. não, porque estava óbvio para quem cada um lado iria, mesmo Eduardo Richard dizendo que não queria os amigos com ele e tal, mas ficou óbvio, não foi? Foi bem óbvio. Não, acho que a intenção do programa foi essa mesmo, né? Ter essa divisão de grupos para de repente tentar ter um embate, que fosse meio emocionante. Até porque como acho que essa é a última prova em equipes da temporada, se eu não me engano. Então acho que eles queriam esse confrontinho aí na reta final. Você esperava que algum participante ainda dissesse que ia para outro time, assim ou não? Não, achei que foi bem dentro do contexto, assim. O Eduardo, no início, ele falou que não queria, né, ficar com Ayla e Elton na equipe dele, porque ele sabia que se eles perdessem, eles teriam que se enfrentar na eliminação. Mas, enfim, o Elton e a Ayla não tiveram esse insight no momento. E, de fato, achei que eles não teriam mesmo. Até porque acho que as últimas vezes que eles trabalharam com a Lorena acabou não rolando muito, assim, não teve uma sinergia tão legal. Então acho que acabou indo pela linha mais óbvia mesmo. Cada um pegou seus amigos e seguiu. Laura, você acha que se fosse o contrário, os líderes fossem, por exemplo, o Elton e Raila contra a Lorena, você acha que o Eduardo escolheria ir para Lorena, já que ele falou que não queria ir com os amigos dele? Acho bem possível. Mas aí teria que ver como seria os outros, né? Eu acho que não foi legal essa forma de divisão. Achei muito sem graça, porque acabou que não aconteceu nenhum embate real. A prova foi muito sem graça entre eles, na minha opinião. A parte dos jurados foi legal, mas entre eles eu achei, na verdade, eu achei essa prova inteira muito sem graça. E da liderança, Lorena versus Eduardo, porque a gente viu que a Lorena demorou um pouquinho, mas deu a surtadinha básica dela, né, que o povo tá comentando, não tão surtar em si, mas o povo pensava, eita, vai dar errado tudo de novo, quando a Paula deu a primeira bronca nela, e o Eduardo que estava completamente perdido, que não sabia nem o que estava fazendo ali. Eu acho que ela claramente foi melhor do que da outra vez que ela foi líder, porque da outra vez, das outras vezes, né? Ela foi horrorosa, então não tinha como piorar. E ela foi melhor. Mas Eduardo, a Paola já estava totalmente sem paciência para ele. E aquilo eu acho que foi meio complicado. Ele não foi um bom líder. Assim, posso falar que eu achei essa prova horrível para os dois grupos. Eu sei que um grupo ganhou unânime. Não vou discutir porque a comida deles parecia realmente a melhor. O outro grupo estava mais bagunçado, mas eu achei que a prova foi péssima para os dois lados. As comidas não estavam parecendo muito bonitas e apetitosas. Aqueles bolos estavam horrorosos. Mesmo o bolo do grupo que venceu, gente, eu falei, esses críticos só podem estar inventando, porque o bolo tava feio, tava sem graça. Não tinha cor, não tinha vida, não tinha nada. O cuscuz nem se fala, gente. O que era os dois cuscuz horríveis? E o bife bouillon, que era um cocôzinho de bife nos dois casos. Eu achei uma prova péssima no geral. Eu achei assim. E a prova em si, muito sem graça. Eu achei tudo sem graça nessa primeira parte. A segunda foi até demais, porque a primeira parte foi. Então, assim, tá. Lorena foi melhor, mas e o Eduardo foi péssimo, mas não acho que fez uma diferença tão grande assim, sabe? O que eu achei foi sensacional que o povo vai pro Masterchef e eles comem comida de outros países, comem de tudo, mas na hora de fazer um cuscuz eles arregam, né? Ficam nervosos. Aí Tipo, eu não ia saber fazer cuscuz também, não. não, mas
eles têm que ir preparados para o programa culinário, tipo cuscuz, gente, tá no Brasil, uma hora ou outra podia aparecer um prato regional, alguma coisa assim. É que era cuscuz paulista, né? E eu acho É, que eu É, fui acostumado com cuscuz clássico. Ainda mais que em uma das equipes, acho que era a do Elton, da Ayla e do Eduardo, não tinha ninguém que era de São Paulo. Então, assim, meio que quem conhecia cuscuz conhecia o clássico lá do Nordeste. E a outra equipe, acho que tinha só o Rodrigo de São Paulo. E o Rodrigo também não fazia muita ideia do que era. Então, acho que eles se perderam um pouco ali na questão das referências. Porque, assim, tu, sei lá, às vezes tu vê fotos na internet e tudo mais. Mas a questão da textura do grão, ela é um pouquinho difícil, assim, de tu ter certeza se está no ponto certo ou não, se tu nunca comeu aquele negócio. Então, acho que isso atrapalhou um pouco. cuscuz nordestino que pisa, viu, gente? Só bastava fazer um, botar a manteiguinha, a pessoa ganhava a prova tranquilo, eu porque não só tem sei coisa melhor. comer eu só sei cuscuz doce. Então, aqui no sul também, o cuscuz que a gente tem é um docinho, assim, parece tipo um É. biscoito, assim, meio farinhento, e é isso, Ah, não é não, tipo aqui é um cuscuz. doce de coco. Então, viu como a gente tem vários cuscuz pelo Brasil? Então era um É, cuscuz É. muito específico. fica aí a dica pra Band e Masterchef do ano que vem, tem a prova do cuscuz, a caixa misteriosa, Não, cada cuscuz de um canto diferente, seria interessante, gente, eu porque é nunca cuscuz comi demais. cuscuz paulista, eu também não tenho muito interesse. Mas assim, vocês acham que era um menu que fazia sentido? A entrada era um cuscuz paulista, aí a comida era um bife bourguignon e o outro era um bolo de nozes. Eu achei que não tem nada a ver. Eu É, achei essa prova sem a, sentido. a nível de sequência não fazia muito sentido mesmo, mas acho que como a ideia era cada um dos três convidados escolher um prato, aí acho que Sim, não mas por precisava isso que eu achei que tanto, essa talvez. prova foi muito. Tá, sabe? Eu não gostei dessa prova, achei uma péssima ideia, ainda mais nessa fase da competição. E você, Aslan, o que achou da prova? Eu achei divertido de assistir, assim, porque eu achei legal ver esse confronto das equipes e os jurados estavam muito irritados, né? Então eu achei, assim, que teve uma dinâmica diferente ali de jurados com participantes. Alguns trabalhos foram melhores que outros, acho que estava bem evidente quem ia vencer. E acho que os críticos, assim, no geral, eles foram até bem bonzinhos nas avaliações, né? Acho que eles levaram em consideração que eram cozinheiros amadores e tudo mais, que tenho certeza que eles não, que quando eles vão nos restaurantes super famosos avaliar, eles não devem amar tudo igual eles estavam amando ali. Por exemplo, todos os pratos que a equipe vermelha apresentou. Mas eu acho que eles entenderam, assim, que, né, eles não iam exigir uma comida de cozinheiro profissional de cozinheiros amadores. E eu acho até que a produção deve ter mandado elogiar, né? Porque, imagina, olha, elogiei os pratos aí só são esses seis. Não vamos dizer também que chegou no top 6 ele sendo vexame. Eu acho que Ah, eu acho tem também aquela coisinha. assim, eu acho que eles entendem a dinâmica do programa e que assim, quando você vai no restaurante, você tem uma expectativa porque aquilo é um prato do restaurante que, né, ele já foi feito várias vezes e tal. Eles, nesse caso, eles nunca fizeram esse prato, eles não costumam trabalhar juntos. Então, assim, eu acho que é meio lógico que o nível de expectativa, e você tem um tempo para fazer muito específico. Acho que eles entendem que a expectativa não é a mesma de quando você vai num restaurante, né? É. Uhum. Tanto que o curioso também das provas é porque a Raila chegou a queimar dois bolos, né? Nessa prova é uma coisa, bolo é a área dela, sabe? Então, tanto que ela arrasou, né? Entre aspas, assim, na temporada não, na prova passada do bolo, ela ganhou a prova, mas com essa ela conseguiu queimar dois. Mas um bolo queimado ela pedia música no Fantástico, teria um crossover, mas não funcionou. E o Asla que falou dos comentários dos jurados, a Paola tava on fire, tipo, a Paola acordou com o pé esquerdo, com dois pés esquerdos naquele dia da gravação, e dividiu opiniões na Uhum. internet. Tinha gente que tava dizendo que ela tava muito desnecessária, passando do ponto. Mas pra quem não se lembra, esse era o nível Paola, Jacan e Fogaça, temporada um do MasterChef, porque eles eram, tipo, incendiários. Mas você achou que ela Sim. excedeu muito as coisas ou tava normal? Então, de fato, esse foi o nível meio temporada um, né? Mas como a gente já sabe, na temporada um eles eram mais brifados a agirem dessa forma, e depois eles foram meio que ajam naturalmente. Então, eu não sei, assim, exatamente se naquele dia, por algum motivo específico, ela estava mais irritada. Acho que talvez ela tenha agido, assim, um pouquinho acima da linha, né? Não precisava, acho que, ter ficado tão irritada. Mas, ao mesmo tempo, os participantes deram motivo, né, para eles
se estressarem. A dinâmica de trabalho ali da equipe azul tava horrível. Então, de certa forma, se justificou entre aspas, digamos assim. Mas realmente não sei o que aconteceu com ela, porque ela tava tão irritada. Porque o Jacan e o Fogaça até que estavam, tipo, né? Mais É, de boa, assim. Ela tava com a macaca naquele dia, eu não sei o que aconteceu com ela. foi porque foi curioso que ela ficou chamando a atenção. Quem conhece sempre sabe como Paola funciona no MasterChef, né? Se ela não gosta da pessoa, ela não vai gostar da pessoa. Acho que ela deve ter vomitado várias vezes depois de elogiar a Raila nessa temporada. Uhum. Porque, né? Não sei como, Coitada da Hela. mas ela, quando não gosta, a Paola deixa completamente claro que ela não gosta da pessoa. Então, acho que deram azar de descer dois líderes que talvez ela não gostasse tanto, sabe? Porque ela estava muito rígida com a Lorena, estava indo muito rígida com o Eduardo. Como televisão, eu tava adorando, como plateia, sabe? Assim, assistir. É o máximo você ver a coisa pegando fogo, jurado, né? Talvez Indo seja além. porque entre eles não aconteceu muito conflito, aí a Band falou, ó, melhora esse negócio aí, vamos arrumar um problema, um drama. Não sei, pode ser. É, né? Porque isso afetou bastante o Eduardo. Eu acho que essa prova era pra Ralha ter sido capitã do time. Talvez não tivesse vencido, mas dos três ali, quem trabalha melhor sob pressão é ela. Ela já provou isso como capitã, tanto que nessa prova a Lorena teve sua segunda vitória como capitã, igualou com a Rayla, então ambas são as maiores vencedoras como capitãs do MasterChef. A Rayla tem a diferença de que a Rayla é 100% de aproveitamento como capitã. Toda vez que ela foi capitã, ela venceu. A Lorena, se não me engano, está com 2 vitórias e 2 derrotas como capitã. E pra mim foi um tipo quase redenção da Lorena, porque ela veio de uma prova que foi capitã e foi o vexame, né? Foi o vexame das flores. Ela foi vilanizada, a internet caiu matando em cima dela. Mas aí pronto, aí ela ganhou a prova, né? Foi tudo tranquilo. E eu quero deixar uma salienta também para outra pessoa dessa prova que eu perguntei até isso no Twitter. Quando, gente, desde a estreia dessa temporada, a gente via que Juliana seria a pessoa mais tranquila numa prova em equipe com gritaria acontecendo e pedindo calma para os outros. E essa virada que a Juliana tá tendo na prova em equipe, não sei se ela foi pro coach, ela fez alguma coisa, uma terapia de grupo, não sei o que aconteceu com Juliana. Não é Asma, porque a Juliana da prova em equipe da primeira, que ela queria mandar no líder, inclusive ela mandou na Lorena na Uhum. prova, é completamente diferente da postura de agora, né? É, ela tá com uma postura bem mais centrada, assim. Eu não sei se o fato de as equipes serem menores nessa reta final colabora também com que eles tenham uma sinergia de trabalho um pouco melhor, porque é muito mais fácil tu trabalhando aí numa equipe com menos pessoas do que, sei lá, no início do programa, 10 pessoas querendo fazer tudo ao mesmo tempo e mandar aí tudo ao mesmo tempo, sabe? É muito confuso, é muita gente querendo dar opinião, é muita gente querendo falar. Então acho que eles também conseguem manter um pouco mais a calma, porque eles já têm. São menos pessoas para trabalhando juntos, são pessoas que eles já têm um nível de entrosamento maior, que eles talvez já confiam no trabalho, já conhecem no que a pessoa é melhor ou no que ela não é tão boa. Então acho que ela tá com uma postura bem legal aí nas provas. O Rodrigo, né, que tava meio estressadinho, a gente não costuma ver isso acontecendo. Aí ela foi lá, acalmou ele, enfim, eles trabalharam muito bem como equipe. É porque é curioso do Rodrigo, ele não consegue ver emoção. A gente bateu tanto nessa tecla dele, né? Foi jurado convidado falando disso, pedindo pra ele dar sorriso. Foi na Paula Pois Padrão é. pedindo pra ele sorrir. Foi até a Lorena no confessionário e a Juliana falando que viram o Rodrigo nervoso pela primeira vez. Então, o Rodrigo é uma pessoa meio mais pra dentro e eu não culpo ele por isso, Ai, né? Porque é gente, personalidade, então eu não dá pra odeio extrair. quando pedem pra pessoa sorrir. Acho isso uma coisa ridícula. Ele sorri se ele quiser sorrir. Que saco, acho isso uma coisa ridícula de falar com um adulto. Não vai sorrir? Pô, parece que tá falando com criança. Acho isso ridículo. Eu acho uma coisa totalmente desnecessária. Esse é o jeito dele. Pronto. O que que você tá querendo forçar ali pra cima? Ah, acho péssimo. Ele pôde postar uma foto séria e botar que tá sorrindo por dentro. Então, é um Devia sorriso, fazer isso. né? Tudo pronto, mas aí tivemos a fatídica, os três amiguinhos do amor indo pra prova da eliminação, que eu quero fazer essa outra observação que não era de certa forma o grupo contra grupo, porque Lorena voa solo na competição, ela nunca foi fechadíssima com ninguém, ela gosta do Elton, pra minha tristeza. É, o Rodrigo também nunca foi tão fechadíssimo com a Juliana, foi fechando depois. A Juliana que foi perdendo aliada atrás de Não, aliado. Então, o grupo da Juliana já. o grupo, se fosse ter um trio da Juliana, seria tipo Fernanda e a Catarine. Estariam ali com ela, sabe? Que eram as pessoas que ela mesma falava. Então acho que não foi tanto grupo contra grupo, infelizmente, para quem torcia pro trio Eduardo, Riley e Elton, eles foram na prova da eliminação.
E antes de a gente chegar na prova de eliminação, quero fazer aquele pedido, né? Tá ouvindo pelo YouTube, deixa like, compartilha no Spotify, Google Podcast, no Piloto TV, onde a gente tá. Vão lá, gente, dá mimo pra gente nas plataformas digitais, porque, né? Da mimo é ótimo. Quem não escutou o podcast da semana passada vai ouvir, pelo menos no começo, que tem mensagem da Lorena, sabe? Tipo, Lorena agora, eu sou completamente Lorener por ela. Prova de eliminação, que a gente não teve nenhuma twist, graças a Deus, obrigado, senhor do Masterchef. E Eduardo Riley e Elton se enfrentaram numa prova com um pato. Que passaram tipo 30 minutos tentando inflar um pato, deviam ter pego o povo da direita, porque eles são praticamente experts em fazer isso, né? Inflar pato. Mas resultou em mais uma vitória da Rayla. Se não me engano, é a quarta semana que a Rayla está assim, é a quarta semana do Masterchef. A Rayla já tem 3 vitórias nessas 4 semanas e um destaque positivo. Não é uma coisa de se notar. E a melhor eliminação da temporada, quer dizer, a segunda melhor, porque a primeira eliminação melhor da temporada foi quando ele saiu pela primeira vez, que foi o Elton. Tando, João, o que você achou dessa prova do pato amarrado lá? Muita gente reclamando que o pato tava... Eu acho engraçado, muita gente reclamando que o pato tava pendurado enquanto ele devia estar comendo um hambúrguer em casa, sabe? Alguma coisa assim, que era tudo relacionado. Então, em relação ao pato estar pendurado, não vi nada demais. Acho, inclusive, que é bom que as pessoas vejam que as carninhas que a gente compra no pacotinho no supermercado, elas vêm de algum lugar, né? Talvez isso dê até mais consciência, porque é muito fácil tu ir lá e comprar um negócio embalado e achar que aquilo ali sempre esteve embalado. Não, ele vem de algum lugar, ele vem de um bicho que morreu. Então, eu adoro quando o programa mostra e esfrega na cara das pessoas. Isso mostra também o quanto elas ficam irritadas porque elas não elas fazem aquilo, mas elas não gostam de saber que elas estão fazendo aquilo. Então, eu sei que isso sempre gera polêmica, mas não vejo o programa como errado nesse sentido. E a prova, eu achei muito boa, assim, uma prova de MasterChef profissionais, né? Tinham várias técnicas diferentes, tinha que inflar o pato, tinha que fazer o laqueamento lá, que tu tinha que usar um melado, mel ao redor, enfim. Tinha que dar banho de óleo, tinha que servir o negócio inteiro, é muito difícil de tu assar um animal inteiro. Então acho que foi uma prova bem difícil, uma prova que exigiu bastante, e foi uma prova assim que fugia um pouco daquilo que a gente costuma ver, né? Por isso eu gostei muito, assim, achei que foi bem legal de assistir. Tivemos até pato rolando, inclusive. Não é? O povo reclamou de pato pendurado, a gente teve pato no chão, sabe? Sendo servido. Teve pato que laqueou pela força do ódio no chão. Laura, o que você achou dessa prova? Eu concordo com o que ele falou sobre essa questão do bicho, porque, assim, você... É igual uma vez eu assisti um reality show do Jamie Oliver e ele falava porque as crianças hoje em dia não sabem de onde vem o que elas comem. Tipo, parece que os adultos também não sabem de onde vem as coisas que eles comem. Consciência de onde vem o que você come, o problema não é questão de comer, é questão do veganismo e etc. É você ter consciência do que você está consumindo, do que você está colocando dentro do seu corpo. E não me incomoda, assim, me incomoda no sentido de que não é a coisa mais agradável do mundo de ficar assistindo, mas isso eu acho com qualquer coisa que você corta de carne na TV. Mas não me incomoda, eu acho que é, se você come carne, a gente vê carne toda semana no programa. Isso é apenas outra forma. E no MasterChef americano, eu lembro que eles tiveram que fazer um negócio que eles tinham que matar o bicho pra cozinhar. E aí tinha uma menina que era vegana e foi um negócio, assim, um estresse em cima. Então, assim, eu acho que é uma realidade e as pessoas também têm que parar de ficar achando que só porque ela não tá vendo, não tá acontecendo. Tipo, o frango que você comeu hoje era um bicho que foi morto e ele era inteiro também, sabe? Consciência do que você Uhum. come. A Paola sempre fala dessa coisa do respeito ao bicho, etc. Não é uma coisa que todo mundo concorda com ela, porque tem gente que acha que o respeito ao bicho é não matar o bicho, né? Pra consumir. Mas eu acho que você tem que saber. Gente, eu acho então vamos ter que botar o quê? Uma vaca ali para as pessoas entenderem de onde vem as partes da carne. Acho ridículo E isso já ser teve vaca, viu, controverso. Laura? E deu É polêmica também. verdade. Já teve a vaca Eu que deu acho, polêmica no eu Masterchef. acho ridículo as pessoas acharem isso controverso quando você está consumindo aquilo toda semana. Toda semana eles estão botando carne, pedaço de carne, só porque vem embalado. Eu acho até importante esse tipo de coisa. Mas a prova em si, eu não gostei. Por quê? Eu acho que até que um bom entretenimento. Mas pra mim era uma prova ridiculamente absurda. A Paola falando dos dias que as pessoas levam pra fazer. Sabe? Você quer botar uma dor pra fazer isso?
É legal até assistir, mas pra mim não é uma prova que seja totalmente justa, entendeu? É uma cópia que você tem que fazer de um monte de técnica, é claramente muito complexo, mas pra mim não mostra. Mostra que a pessoa sabe seguir e nem saber seguir, porque as pessoas ali não sabiam nem a receita. Se pelo menos tivesse alguém mostrando como fazer, eu achei assim, não é o tipo de prova que eu gosto. Eu acho que é extremamente. Se vai ser uma coisa complexa assim, eu prefiro que eles mostrem fazendo. Não pra adivinha aí e se vira, sabe? Eu não é o tipo de prova que eu gosto. Pra mim não é um tipo de prova que mostra tanto, mostra um talento pra técnica, ter paciência e você saber seguir. Eu achei muito interessante que a Paula falou da Ayla lidar com a forma que ela estava lidando com o alimento e a forma que os garotos estavam lidando com o alimento. Eu acho que isso é muito uma questão, ela não falou, mas é muito uma questão feminista também, de que mulher, o homem ele tem que tomar uma questão mais acima e a mulher, ela se coloca como menor à frente do outro às vezes. É forçada isso. Eu acho que isso foi bem claro. Eu acho que foi legal ela falar isso, mas não é um tipo de prova que eu gosto especialmente. Olha, e nessa prova, como a Laura já falou da Paula falando da Ayla, ficou claro que a Ayla venceria a prova, gente, porque o Elton não sabia fazer um molho e o pato do Eduardo quis sair voando mesmo morto. Então, não ficou meio óbvio que seria eliminação entre os dois. Mas teve um ponto que a gente vai levantar agora, que ela vai levantar com a Ayla. Ayla, o pato caiu no chão. Não era mais, não era mais motivo Eu achei suficiente. muito Assim, engraçado. Tipo, o pato caiu no chão. o pato caiu no chão. Lá vem o pato pataqui patacolar. Mas olha, eu não torço pelo Elton, mas fiquei feliz com a eliminação dele, mas não era motivo pra eliminar o Eduardo, porque, gente, eu não vou no restaurante e quero comer comida que caiu no chão. Assim, o que os olhos veem, o coração não sente. Mas, poxa, os jurados, como a Gabi mandou a gente falar isso, que a Gabi não tá aqui hoje, os jurados nem tocaram no assunto. Parecia que o pato não caiu. Parece que foi um delírio coletivo que aconteceu. A gente imaginou que o pato caiu e no final das contas ele não caiu. Então, de fato, né, foi um pouco controverso eles não terem citado isso. Até porque abriu muita margem para interpretação e bate-boca, gente dizendo que foi justo, gente dizendo que foi injusto, gente dizendo que em casa se cair comida não vai jogar fora, blá 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 blá. O que eu acho? Eu acho que eles precisavam assar o pato inteiro, porém eles não tinham que servir para os chefes o pato inteiro. Eles tinham que cortar uma parte e servir. A parte que o Eduardo cortou e serviu não foi uma parte que caiu no chão. Então, eu entendo que eles levaram em consideração isso, que a comida que estava sendo servida para eles, aquilo que eles estavam degustando, não era uma comida que havia caído no chão. Porém, eles deveriam ter falado isso. Eu acho que assim, você deixou o pato cair no chão, mas a parte que você vai servir para nós é uma parte que não caiu no chão. Então, por esse motivo, a gente vai estar levando em consideração isso que a gente está experimentando e vai te avaliar em cima disso, porque de fato criou essa dubiedade pro público e ficou essa coisa de, pô, e aí, mas se fosse no restaurante, como que seria? Como que não seria? Ficou controverso, sabe? Acho que eles poderiam ter falado disso e ter explicado por que que eles iam levar em consideração aquilo que ele estava servindo, independente de ter tido um acidente ou não. Gente, Então é isso que eu penso. se fosse num restaurante, a gente não teria visto o pato caindo, então ninguém ia saber. Você não ia saber que você está comendo pato caído. Mas olha, mas isso, como o Aslan falou, faz sentido porque esse pato resultou na eliminação de um favorito dos fãs, querendo ou não, Elton era muito favorito, né, nas redes sociais. E realmente o público contesta, porque, por exemplo, se o pato tivesse caído, tivesse eliminado Juliana, tivesse eliminado Rodrigo, o povo não estaria nem aí, sabe, muito. Mas eu mesmo fico relacionado a isso, porque foi realmente ignorado o fato do pato no chão. Porque pra mim a única parte que não caiu no chão foi o pescoço com pano, que eu não sei, sabe? Foi curioso. Eu amei ela falando, mas tem papel embaixo. Aí, tipo, tinha 5% do pato com papel. Tipo, talvez o Eduardo tivesse falado acho que assim, é regra de assim, 5 segundos, sabe? Caiu no chão, pegou 5 segundos depois, tem nada. tem um problema também, porque esse tipo de prova, né, que era muito assim específico. Se ele não tivesse, não tinha como ele se salvar, entendeu? E é um acidente, sabe? Tipo, acontece uma coisa assim. O negócio foi que o negócio não prendeu direito, acontece.
é um acidente. Mas é aquele tipo de prova que, tipo, não tem como se salvar faltando 10 minutos, igual já aconteceu. Ah, caiu isso, mas eu fiz isso, resolvi. Tipo, acabou. E eles, eu acho que como era muito pouca gente, eles falaram, porra, vai ser foda eliminar uma pessoa porque o pato caiu. Tipo, eu achei que foi ridículo. Eles deviam ter tirado isso da edição. A gente não ia saber, não ia fazer a menor diferença. Eles nem mencionaram, como vocês disseram. Foi muito estranho por isso. Mas assim, não é algo que me incomoda. Eu acho que sim. Sabe? É uma. Eles não tinham o que fazer, porque eles não iam poder. Eles não iam tirar o cara porque caiu, gente. Não tem como, com 6 pessoas, tirar o cara por isso. E ele no confessionário falou, o Eduardo falou logo assim, tipo, perdi na hora, sabe? Ficou bem previsível que ele sairia. Parabéns pra ele, que ele atuou muito bem no confessionário, viu? Porque parecia muito que ele tava sendo eliminado ali. Ele tava Sim. bem. Depois que o pato caiu, ele tava com a feição de que tô derrotado. Mas foi por causa da eliminação do Elton, deu pra entender que ele tava abalado, já que era um amigo dele na competição e tal. Mas vou deixar pra falar do Elton, ainda falar no finalzinho do podcast, porque tem o que a gente falar primeiro. E enquanto eu apresento esse podcast, enquanto Juliana e Raila estiverem dividindo o mezanino, sabe? O programa, eu vou falar que Juliana torcendo pra Raila ficar, e a Raila olhando pra ela no mezanino, ela dando aquelas balançadinhas de cabeça. Foi tudo que eu pedi, sabe? Assim, um momento Railiana do podcast, que foi bem ajudinha, mas vamos logo falar da Raila. Aslan, Sim. o que a gente tem da Raila é o quê? Cara, eu não sei. Às vezes eu vejo ela como winner, pensando assim no histórico dela. Acho que, pô, ela teve esse destaque desde o início, porque ela vai até o final e vai vencer. Aí às vezes eu já penso que tem tantas outras pessoas mais fortes. Pra mim isso ainda tá muito confuso na minha cabeça. Mas de qualquer forma é louvável essa ascensão dela, mesmo que tenha vindo muito na reta final, porque independente de qual for o resultado final dela na competição, ela tá saindo com uma imagem muito boa. Tô vendo muita gente que detestava assim ela, que falava que que ela só chorava, que não gostava da postura dela, e hoje tá super admirado com como ela evoluiu. Então acho que independente de qualquer coisa, ela tá saindo com uma imagem boa pro futuro profissional dela, assim, tanto de alguém que tá se superando naquilo que tem apresentado de comida, como alguém que tá aparecendo e cozinhando e agindo nas provas em equipe com uma postura totalmente diferente, assim, mais centrada, mais preparada. Tipo, pô, o bolo queimou, ela, o que que eu vou fazer? Foi lá, fez outro, não se desesperou e começou a chorar, sabe, como ela fazia no início. Então acho que ela evoluiu muito aí como pessoa. Esse programa foi muito bom pra ela, independente de qualquer coisa. E pra gente que é fã de reality show, né, Laura, que adora essas coisas, quando a Paola falou que da evolução da Raila, deu muito suporte para uma trajetória de winner, né? Tipo, elevou ela o máximo, porque ela já ganhou reconhecimento da Paola já faz 2 semanas. Ela está sendo assim, tá sendo reconhecida o esforço dela, reconhecida a evolução dela. A Raila, como o Ajan falou, é uma pessoa que vem desde a primeira semana. Eu entendo assim, que a Raila tem que ser finalista agora, porque com a eliminação do Elton, qual outra pessoa o programa trabalhou na edição para vencer o programa, sabe? Tipo, não tem mais ninguém, só sobrou a Raila. Então, se a Raila sai semana que vem, se a Raila sai na outra, ou se a Raila perde a final, eu acho que vai ficar mais uma temporada que o Masterchef não soube, a Band não soube editar o programa. Embora eu ainda ache que Juliana, Lorena e Rodrigo seriam bons vencedores para a temporada, que eles três são muito bons. Mas você pensa o que de Raila? Vai vencer? Vai flopar? O que vai acontecer com ela? Aí eu sempre gostei dela, né? Acho que isso não. Eu gosto sempre de um candidato meio underdog, meio chorão. Eu tenho esse jeito, me identifico. Eu gostava dela sempre e eu fiquei impressionada com a evolução dela. Eu achei que ela já teria sido eliminada. Mas eu acho assim. Depois do Brigadeiro, eu não acho que ela ganha. Pra mim, ela não tem perfil de winner do MasterChef. Mas eu acho que é muito importante pra ela, como a Aileen falou, da evolução. Ela vai sair bem do programa. Então, assim, vai sair querida, vai sair como uma pessoa que teve uma boa evolução. Eu queria que ela tivesse ido pro Bake Off, que vai voltar agora em agosto. Quem assiste, vamos lá. Eu queria ir. Eu acho que ela é boa, mas eu acho que pelo perfil dela muito focado em confeitaria, ela não vai ganhar o programa. Mas eu acho que ela já teve a vitória dela. Que é o reconhecimento da Paola, né? Tipo, acho que já pegou no Aham. pé dela Eu achei várias que ela vezes. ia sair, né? Eu comentei com você no Twitter que eu achei que ela teria saído, que era pra ela sair depois desse elogio da Paola. Porque pra mim o arco dela fechou. O que tem dela ainda pra ser feito, entendeu? Todos os outros têm coisas a provar. Eu acho que a Ayla já provou o que ela queria provar.
ela provou que ela consegue fazer doce bem, ela provou que ela consegue seguir direções, ela provou que ela consegue fazer coisas diferentes. E acabou. Pra mim, o arco dela já se encerrou. Por isso que eu achei que ela teria saído. E socialmente, dos 6, que ainda tá contornando com o Elton, a Riley é a pessoa que tem o melhor contato com todo mundo, sabe? Até a Juliana, com Lorena, com o Rodrigo, todo mundo ainda não tinha nada contra a Riley, sabe? Todo mundo tava bem de boa com ela. Então, acho assim, primeiro, se a Riley fosse essa Riley na terceira temporada do MasterChef, ela tinha sido eliminada no Brigadeiro, porque o nível da terceira temporada era alto, sabe? Na temporada passada, talvez ela tivesse derrapado, na quinta, nas quartas, talvez não muito também, mas eu acho que ela deu um pouco de muitas aspas agora aqui, em sorte de ter gente que conseguia sair mesmo naquela semana que foi eliminado, e ela conseguiu não ser tão pior. Mas teve gente comparando a trajetória dela com a da Michelle. Eu digo, gente, eu não sei. Eu não acho. É porque eu não acho, porque eu acho que a trajetória da Raila tá muito melhor que a da Michelle, no sentido de que desde o começo todo mundo já trabalha em gostar da Raila, sabe? Michelle não é de ninguém que todo mundo, nossa, eu amo a Michelle já de cara. Eu acho que é uma diferença muito grande entre a Ayla e a Michelle. Eu acho que é um dos grandes fatores que foi dessa temporada, da questão da inexperiência e da experiência. A Ayla, ela é desde o começo colocada como uma pessoa jovem e inexperiente, e tanto que teve a briga de Paola sobre ela se agir como uma menina, ela tem que ser uma mulher, e etc. O foco da Ayla sempre foi esse, foi o desse crescimento, que não é o da Michelle. O da Michelle é mais um underdog. A Michelle, ela foi muito bem no começo. Quem se lembra, na audição dela, nas semanas iniciais, o problema dela veio depois, foi durante. Então a Ayla é muito mais. A Michelle foi muito mais de uma pessoa tentando encontrar o seu momento dentro e não da inexperiência. Ela era boa e ela se perdeu e aí ela voltou a ficar boa. A Ayla não, a Ayla é uma da inexperiência. Para mim é muito diferente. Tem essas semelhanças, mas para mim é muito diferente da forma que você olha as duas. Igual a Maria Antônia, que as pessoas às vezes comparam também. Não acho. Para mim, está muito clara a diferença da ideia da inexperiência contra a experiência dos outros. E Michelle não era isso. Eu ia falar que eu não julgaria assim, elas como tão parecidas, porque eu acho que a Ayla, além do fato dela ter derrapado em várias semanas cozinhando, também era muito assim falado da questão dela, do perfil dela, da estabilidade emocional, de tudo mais. A Michelle, ela derrapou também cozinhando em várias semanas, mas ela sempre manteve aquela postura mais centrada, assim. Claro, às vezes ela ficava nervosa, às vezes ela se perdia, mas não era algo comparado à Ayla que irritava todo mundo, sabe? Então acho que nesse sentido a Ayla também, a edição dela sempre teve uma abordagem muito no perfil dela e não só naquilo que ela estava apresentando como comida. Por isso que eu acho que elas têm trajetórias diferentes, assim. Eu também acho engraçado assim, porque tá, a gente é fã de pessoas tipo como eu, da Lorena e Juliana, sempre exaltar, mas acho engraçado que a torcida da Raila fica falando, a Raila tem a melhor trajetória. Não, a Raila tem a melhor trajetória de reality show pro programa, assim, da temporada, aquela pessoa que começa se levando um monte de porrada e cresce. Todo mundo adora isso, né? Assim, underdog, como a Laura falou, todo mundo adora isso. Mas devemos levar em conta, gente, que Lorena, Juliana e Rodrigo também têm ótimos históricos. Eles estão ganhando provas de equipe, eles estão ganhando provas de eliminação. Eles derraparam vez ou outra, mas conseguiram vencer muitas coisas. Mas agora vamos falar da eliminação. Aslan, Elton saiu, Sim. né? Numa prova que ele não derrubou o Pato. Segunda eliminação dele. O que você achou? Foi que nem a Juliana, que disse que, abre aspas, o que eu acho da eliminação do Elton já saiu tarde. Fecha aspas. E ela tá atacadíssima por causa disso, mas você gostou da eliminação Gostei. dele? Eu torci um pouco por ele no início, assim, mas realmente depois do. Digamos que desde que ele voltou da repescagem pra cá, ele começou a me irritar um pouco, assim, na personalidade, meio mimadinho demais, querendo mandar demais. Mais ou menos aquilo que a Paola, eu acho que quis, de certa forma, alfinetar quando ela foi abraçar ele, deu aquele discursinho super bonitinho na despedida, que era um pouco assim da geração que meio que acha que sabe de tudo, sabe? Eu achei que foi meio que, tipo, meu, se liga, tu ainda tem muito a aprender, não é porque tu tá bombando aí no mundo que tu já sabe de tudo. Então eu acho que
pra mim já tava na hora, assim. Acho que os outros estão mais preparados, os outros estão com trajetórias melhores, tirando o Eduardo R, que até agora também não mostrou tanto ao que veio. Mas eu fiquei feliz. Eu gostei de ver ele saindo antes da Juliana. Porque no início eu achava assim muito que eles queriam levar os dois até o final pra Juliana se ferrar e ele sair por cima. E eu achei que a trajetória da Juliana foi muito mais completa num todo, independente de personalidade. Então acho que nada mais justo do que ela dura mais do que ele na competição. E o piloto falou uma coisa no Twitter que foi muito interessante, que o Elton parecia aquela pessoa que vai pra prova sem estudar, sabe? E acha que vai quer tirar nota Eu não boa sem ter concordo com estudado isso, o não. assunto Eu da vi esse prova. tweet que você deu RT, Eu acordei. eu não quis me meter no negócio que eu não tenho, abomino discussões do Twitter hoje em dia. Eu não tenho saúde pra isso. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que o Elton é um grande exemplo de imaturidade. Gente, ele tem 19 anos. É lógico que ele é imaturo. Vocês não eram imaturos quando tinham 19 anos? Eu era. E eu achava que eu sabia de tudo. É isso. Pra mim, é o reflexo disso. A própria Lorena já falou isso dele e eu concordo plenamente. E é a diferença. E pra mim é o que mais mostra quando eles falam dessa diferença de relações. Quando você é mais maduro, você tem mais experiência, não só na cozinha, mas experiência de vida, você sabe lidar melhor com as coisas. Pra mim, a mensagem de Paulo pra ele foi basicamente isso. Você vai ter essas diversas oportunidades agora, mas não Não se tome seu deslumbra. tempo, isso, tome seu tempo. E isso é uma coisa que todo adolescente, toda pessoa de 19 anos devia ouvir, né? Porque a gente é idiota pra cacete. Toda uma pessoa de 19 anos, eu achava que eu sabia de tudo da vida. Tô aqui com 30 anos, acabei de terminar minha segunda faculdade, porque eu não sabia de tudo da vida quando eu tinha 19 anos e tava fazendo a primeira. Eu acho, para mim, ele é um grande exemplo de 19 anos. Agora, eu não concordo com esse comentário do piloto sobre parecer que ele não estudar, porque eu acho que o Elton parece ser uma pessoa que estudou bastante, sim. Ele sabia várias. Ele mesmo falou das tentativas que ele fez em casa de várias receitas, umas específicas que ele não fez porque ele achava que não ia cair de novo, etc. Então, eu não concordo com essa coisa. Essa ele não sabia. Mas eu não concordo com essa. Estudou bastante, principalmente moqueca e sorvete. Então eu não vou perder a oportunidade de debochar do Elton, Mas porque eu não tenho assim, como debochar eu dele não semana que vem. gosto de, Né? Então, de não torcer para o Elton, mas eu gosto de implicar com a sua implicância, o seu ranço. Laura, pra quem não conhece, a Laura a gente se conhece há faz tempo, ela adora implicar com minhas torcidas Exatamente. quando começa Então, a assim, não é porque eu complicar. gosto dele, pra quem não conhece, não é porque é que eu e o Rich, eu já fiz muito podcast com o Rich, ele entende que é uma implicância minha de brincadeira, não é sério. Mas o Elton também é um clássico tipo de participante que os jurados também são responsáveis por dizer tanto que o A Elton era Paola, muito né? maravilhoso, sabe? Obcecada. A Paula falou muito que o Elton é maravilhoso. Então, se ele sabe que ele é jovem e tal, ele vai botar na cabeça dele, ele vai acreditar que ele é maravilhoso e que é imparável, sabe? Ele vai dominar tudo. Tanto que ele estava bem diferente quando voltou, porque eu acho que ele voltou achando que estava por cima da carne seca, aí o jurado também tem culpa, eu falei isso no Twitter também. Então eu gosto de criticar o Elton, mas eu tenho um momento de lucidez, às vezes, quando eu critico participante, e falo umas coisas que eu consigo entender o lado, mas é porque criticar é muito melhor, quando o ranço já está instalado. Mas eu acho que, infelizmente, ele conseguiu servir um prato pior do que um pato que estava no chão, então tinha que ser eliminado mesmo e doa quem doer, mas o programa tem que ser, como eu sempre estou fazendo. Eu acho que o programa tem que tomar esse cuidado em como eles vão transformar os favoritos dele. O Elton poderia ter sido construído como alguém que fosse amado e odiado ao mesmo na mesma proporção. Dava pra fazer isso, ele dava material para isso. Mas ele foi poupado, o povo sente o impacto da eliminação dele, que nem pode simplesmente a Raila sair. Mas o MasterChef, vai sendo editado durante a gravação, né? Esse é o problema. Pô, começou em Durante a março, gravação. foi em fevereiro ou março? É. Que esse negócio começou. Então, Março. assim, tem esse problema. Porque os outros Masterchefs do mundo não são feitos assim, né? Eu acho que isso acaba prejudicando muito. Eles começam com uma ideia, que é a temática da temporada, só que isso às vezes vai se diluindo ou vai coisa, eles não tem como prever certos comportamentos, né? Desde a terceira temporada é assim. Então acaba rolando, acho que umas imprevisibilidades pros editores, assim, tipo, pô, agora a gente vai ter que mudar isso. Mas se eu não me engano, eu li em algum lugar que a equipe de edição do Masterchef, assim, de produção, direção, alguma coisa assim, mudou na quinta temporada. Eu acho que faria sentido porque a vitória da Maria Antônia foi bem complicada do público engolir, sabe? Assim, a edição da E Maria até do Antônia foi a edição de Rafael em Nina. partes, né? Porque o Rafael não era muito querido. Isso, eu acho que foi a mudança, porque, querendo, eu mesmo não gostando do bem versus mal,
o plot Léo versus Bruno e Michelle versus Débora foi muito bem construído. Antes de eu pedir as apostas de vocês, eu quero falar logo que essa semana não tem confessionário, porque o Marcos Miguel tá com uns probleminhas e não pôde contar. Espero que a gente volta semana que vem, porque a gente tá gravando o podcast na segunda, né? Isso é totalmente bem mais cedo. Agora vamos lá, Aslan. Suas Sim. previsões para os próximos episódios. Se quiser dizer do quinto lugar ao primeiro lugar, se quiser dizer quem você acha que tá na final, sua hora é agora, porque a gente tá na porta da final. Eduardo R. em quinto. Juliana em quarto. Não. Ayla em terceiro. E final Lorena e Rodrigo. Acho que eu vou Olha. manter aquilo que eu tava mais ou menos imaginando. Laura, suas apostas. Eu sempre postei no Rodrigo indo no top 3, eu continuo achando. Eu acho que ele pode. Eu não sei agora. Eu achava que ele podia ser o winner, mas esse foco no sorriso dele tá me falando que talvez não. Talvez esse winner tá muito sem graça pra ser o winner. Então eu vou pra Lorena de winner, com o Rodrigo em segundo. Juliana em terceiro. E Ayla em quinto e Eduardo em quarto. Olha, depois do desempenho da Raya nessa semana, eu até falei que Raya fez merecer um quarto lugar. Então, pra mim, Eduardo Richard, quinto lugar, tranquilo. Não tem uma coisa estrambólica, tranquilo. Meu medo da Juliana é porque, querendo ou não, o arco da Juliana também acabou, né, gente? E Elton foi eliminado, sabe? A rivalidade morreu. Ah, mas não sei, Não, eu assim, acho que ela... A Juliana cozinha bem, mas pra mim eu quero Juliana no top 3. Eu quero deixar em aberto minha final com Rodrigo, Juliana e Lorena, sabe? Os três lá, porque pra mim eu adoro a trajetória dos três, eles são bem diferentes, têm histórias diferentes na competição e cozinham bem. Então pra mim eles são ótimos de continuarem no programa. E a Rayla, pra mim, ainda pode ser quarto lugar, porque ela sai em quarto lugar, ela já conquistou o que ela queria, mesmo se não sendo a vitória. Ela ganhou o reconhecimento dos jurados, ela sai por cima. Eu acho muito bonita essa trajetória dela em se encerrar assim, se ela não vencer. Então, mas não acho que a Rayla ainda tá com essa corda toda. Pode estar, né, gente? Já tem faz 3 semanas, já pode ganhar as 3 provas, chegar na final e vencer tudo. Mas eu acho que, por enquanto, ainda pelo histórico, Juliana, Rodrigo e Lena são minhas apostas. Se eu fosse escolher um vencedor dos 3, seria a Lorena pelo histórico. Juliana ficaria em segundo lugar, sabe? Se fosse apostar na final. Porque eu quero final feminina pra Masterchef, o amador, ser dominado pelas mulheres mesmo, sempre. Ficar o Léo sozinho Eu lá na acho lista. que Lorena tem muita cara de winner do Masterchef. E a Lorena vencer, se a Lorena vencer, vai ter uma coisa que eu e a Gabi, nós falamos no podcast ano passado, que falta uma mãe vencer o Masterchef, sabe? Tempero de mãe. Ele não tem, assim, a mãezona do Masterchef. Não fala isso que eu tenho trauma, né? Eu tenho trauma de Paola falando isso das comidas. Tempero de vó. Tenho Já trauma. tivemos mães vencendo, mas não com aquele conceito de cozinha de mãe, né? Então isso é Uma verdade. das vitórias da Lorena, ela ganhando com a canja que ela faz pros filhos, sabe? Então foi uma coisa. É uma coisa que eu precisava na Rita, antes da Rita mostrar Dark Rita na final, sabe? Quero agradecer, Laura, você pela participação mais uma, nossa substituta oficial do podcast esse ano. Obrigado por ter comentado com a gente aqui. Obrigada pelo convite. Só estou triste que eu não pude implicar tanto assim com você por causa da nossa dupla Lorelton. Ai, não pode, gente, porque não tinha como. Lorena, por favor. Lorelton. Lorena nos escuta. Lorena, você está sendo cruel, você tá testando minha torcida. Não pode. Mas Lorena, manda uma mensagem pro Rich e conta pra ele como que é a Elton nos bastidores. Acho que falta isso nesse coração gelado do Rich. Ô, Aisha, foi você que mandou um print no grupo do podcast, ou foi a Gabi que mandou o print da Juliana e Elton, bem amiguinho. Juliana perguntou, já chegou de viagem de Curitiba, sabe? Uma coisa bem amigos. Foi a Gabi. E eles parecem ser bem amiguinhos, Juliano e Elton, porque como a gente falou, gente, o programa tá gravado. As diferenças já podem ser todas acertadas, eles podem estar saindo pro churrasco tranquilo. Sim, o povo tem que parar de pagar mico, mandando mensagem, odiando no Instagram, no Twitter dos outros. Gente, olha só, não aconteceu com a gente. Ninguém tá ameaçando a gente, ninguém tá brigando com a gente só tá assistindo. Não precisa tomar as dores, No não. máximo, quando eu critico muito o Elton, tem dislike no YouTube, mas é o preço da verdade, minha gente. Desculpa, não tô falando a verdade sobre ele. Isso é verdade, Mas exagerado. deixa só o meu momento ligar o telão da noite, sabe, do podcast, é dizer que, gente, pelo amor de Deus, parem com esses comentários machistas pra cima da Juliana, critiquem ela como participante, não como pessoa, não como vida profissional, nem nada. Se vocês não gostam dela, desejem só que ela seja eliminada. Não adianta desejar a morte dela, eu acho isso ridículo.
Nós já comentamos com isso, procurem nosso podcast Sim, é com a muito Samantha. feio fazer isso. Não precisa. Tipo, meu ranço por Elton acabou, gente, agora. Agora ele voltar no All Stars, quem sabe eu não torço por ele. Mentira, não torço, mas quem sabe eu não critico menos. Sabe? Mas, por favor, não desejem morte de participantes. Sejam mais clean. Peçam sua Sim, é muito eliminação. feio, gente. Pelo amor de Deus, não paga esse mico. Até porque a gente tá aqui comentando aquilo que eles estão fazendo ali no programa, e a gente tá falando, gostamos, não gostamos. Mas em relação à postura deles como participantes do reality show que a gente tá assistindo, e pronto. Agora o que eles são na vida deles, a gente não sabe, a gente não conhece ninguém a fundo. Então, né, é isso. Em relação ao espectador do programa, ridículo tá indo em redes sociais e querendo humilhar e blá blá blá. Melhorem, pessoas. Melhorem muito. Então, com isso, melhorem do Aslan. A gente encerra o podcast e nos vemos semana que vem com o top 5, que eu acho que ninguém apostava que esse seria o top 5 da temporada, mas vamos ver se a gente volta chorando ou não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.